uma grande decisão será tomada. Se você chegou até esse vídeo, é porque nesse exato momento você está sendo preparado para uma grande decisão na sua vida. E o universo quer que você saiba disso. Em algumas fases da vida em que tudo parece ficar muito lento, as respostas demoram a chegar, as certezas começam a desaparecer e aquilo que antes fazia sentido já não parece mais ter o mesmo significado. Muitas pessoas interpretam esses momentos como estagnação, atraso ou até mesmo perda de direção. Mas, e se eu te dissesse que, na verdade, você não está perdido e nem estagnado? E se esse período de pausa da qual você está passando nesse momento é o universo tentando te mostrar algo que você ainda não consegue perceber com os olhos físicos, mas que você já consegue perceber pela sua intuição. A mensagem de hoje é para quem sente que está vivendo um momento de reflexão profunda, como se a vida estivesse pedindo silêncio, calma, introspecção. Por mais que você sinta vontade de dar o próximo passo, mas parece que tem algo que está te segurando, te prendendo ali. E por que que isso acontece? Existe uma grande diferença entre estar parado e estar sendo preparado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você está sendo preparado ou preparada para essa grande virada. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos saber qual caminho seguir, nós já queremos saber agora qual a decisão a tomar, o que vai acontecer amanhã, enfim. Estamos dentro de um processo de ansiedade, querendo ter todas as respostas agora. Só que o universo vem e pede calma. Na verdade, esses momentos pedem um pouco mais de paciência. Em alguns momentos, a vida não quer que você avance tão rapidamente. Ela quer que você compreenda. Ela quer que você enxergue e entenda aquilo que antes de repente estava oculto aos seus olhos. Muitas vezes, devido à própria correria, à própria ansiedade, você não estava conseguindo ver as coisas com tanta clareza. A vida está pedindo que você observe aqueles padrões que estão se repetindo. Observar os padrões vai fazer com que você faça escolhas mais assertivas. As escolhas vêm sendo feitas a partir desses padrões que estão se repetindo na sua vida. Então agora, para que você possa fazer uma escolha fora desse padrão que vem se repetindo, você precisa respirar fundo, conectar com a sua voz interior, com a sua intuição, ativar o seu eu observador para se atentar, para perceber. Porque só quando você percebe é que você finalmente vai conseguir fazer uma escolha, tomar uma decisão, optar por um caminho que não esteja mais alinhado com aquele padrão que tanto se repetiu no seu passado. Por isso, a vida está pedindo para que você observe, para que você analise. E, de certa forma, ela coloca um freio, né? Para que a gente não haja mais com tanta impulsividade. Se essas escolhas estão realmente alinhadas com você, hoje é necessário um momento para você perceber, antes de dar qualquer passo, de tomar qualquer direção, você precisa estar mais consciente dessa decisão, para que não venha a ser uma decisão, mais uma daquelas decisões impulsivas e que irão te levar aos mesmos resultados.
Porque uma das maiores armadilhas da vida é fazer, às vezes, nós continuarmos vivendo a mesma situação, a mesma repetição, aquela mesma realidade, até que nós percebamos. Não é um castigo, mas é a vida nos impulsionando para um crescimento, para uma evolução. E nós só vamos conseguir passar para esse processo de evolução e só vamos conseguir crescer e evoluir quando nós sairmos dos padrões que tanto se repetem. Quantas vezes você tomou decisões, pautados no fato de querer agradar as outras pessoas? Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar conflitos? Não por estar pensando no seu próprio bem-estar, mas por estar pensando no bem-estar do outro. Quantas vezes permaneceu em situações, ambientes, porque você se sentia seguro, mas na verdade era mais um padrão se repetindo. Era mais uma situação te passando uma ideia de segurança que não é real. Era só uma percepção. Sabe aquele ditado que às vezes a gente diz que é melhor o certo do que o duvidoso, né? Isso é um padrão. É um padrão que muitas vezes faz você ficar estagnado em uma situação que já deveria ter sido finalizada. Mas por segurança, por você achar que aquela situação te passa a te dar uma certa segurança, você continua preso. O problema é aquilo que não está ainda alinhado com essa nova frequência que você precisa ir. A questão toda aqui que você precisa perceber é isso. Você perceber qual é a energia que você está vibrando nesse momento, em que direção essa energia está te levando. Está alinhado com a nossa essência, com a nossa alma, é o princípio de tudo. Porque nós começamos a aprender que não é aquela situação, não é aquela pessoa, não é a minha experiência na matéria que vai me trazer segurança, mas sim o que me traz segurança, uma estrutura real, verdadeira, que me deixa realmente segura, é estar alinhada com a minha alma, com a minha essência divina, com a minha centelha divina. E começando a partir desse alinhamento com a sua alma, se sentir segura, confortável, alinhada com quem você consegue ser mais assertiva e tomar melhores decisões. Mas até você chegar nesse ponto, você sente o desconforto. E esse desconforto não é um castigo, é um desconforto que está te mostrando que como estar não pode mais continuar. E esse incômodo, esse desconforto, na verdade, é um chamado da sua alma para você se alinhar com a energia, com a frequência, com a vibração mais elevada. É o universo dizendo, olha para isso, perceba isso, sinta isso. Chegou a hora de você escolher, fazer escolhas que estão alinhadas com a sua alma e não mais com os padrões repetitivos da sua vida. Mas, antes da escolha, precisa vir a consciência. Você precisa estar consciente. Antes da mudança, você precisa ter a compreensão. Antes do novo caminho, você precisa conseguir ter essa nova visão. E talvez seja exatamente isso que você esteja passando agora. A não compreensão de entender por que você de repente está conseguindo, que você não está conseguindo se alinhar ainda com essa decisão. Por quê? Porque você ainda está processando esse alinhamento com a sua alma. É exatamente por isso que você talvez esteja se sentindo agora parada, mas na verdade é a sua alma dizendo não, ainda não, porque você precisa ainda se alinhar com essa nova energia, com essa nova frequência, com essa nova vibração.
porque senão você vai entrar no mesmo ciclo novamente. Mas você já sente, né? Você sente existe aqui algo já dentro de você, você já consegue perceber essa mudança, você já tem uma expectativa dentro de você. E essa é outra coisa também que mexe muito com a gente internamente. Porque ao passo que você ainda não consegue ver a mudança, mas você já consegue sentir, você já consegue perceber pela sua intuição que ela virá. E você está começando a enxergar isso. Só que você começa também a ter uma clareza de que certas pessoas, certas situações, certos ambientes, né, já não estão mais tão alinhados com você. Ou você já começa a ver isso de uma maneira diferente, perceber de maneira diferente. Você está começando a enxergar pessoas, situações e ambientes e até mesmo a si mesma de uma forma diferente. Aquilo que antes parecia que você parecia uma verdade absoluta, agora para você, você não, talvez isso não seja tão real assim. Está começando a questionar. As verdades absolutas começam a ser questionadas nesse momento por você. E isso faz parte do crescimento. Porque toda expansão de consciência exige que antigas versões de nós mesmos sejam deixadas para trás. O mais interessante é que quando essa clareza começa a surgir, nasce junto, né, um desejo muito forte de liberdade. A gente percebe, eu quero me libertar, eu quero sair daqui, desse espaço, desse quadrado onde eu estou me sentindo sufocada. Liberdade para ser quem você realmente é. Você começa a sentir isso. Não, eu não consigo mais estar nesse personagem, né? Nessa persona. Essa persona que eu, né, não sou mais eu. Liberdade para fazer escolhas mais alinhadas com o seu coração. Liberdade para abandonar aquilo que já não faz mais sentido. Que já não encaixa mais. É exatamente aqui que muitas pessoas sentem um medo profundo. É o medo da mudança, é o medo do desconhecido, é o medo do que está por vir, porque o ser humano tende a associar o desconhecido como se fosse algo negativo. Mas só que não, as mudanças em nossas vidas geralmente são positivas. Eu diria que sempre são positivas. Mas você fica ainda apegado. Porque a liberdade para fazer escolhas implica também em autorresponsabilidade. Implica também em desapego, para você deixar algo para trás, né? Então eu preciso desapegar. E e aqui é exatamente aqui que muitas pessoas sentem aqui mais medo ainda, por ter que perder algo, mas porque sente como uma perda, mas não é. É uma mudança de ciclo e para um novo ciclo não podemos levar tudo, né, conosco. Por quê? Até porque você está indo de encontro às novas coisas, às novas situações e às novas pessoas. Mas o medo está lá. Muitas vezes o medo fica lá te bloqueando. Faz com que você trave, né, o momento por não querer dar o próximo passo por medo. Então, estar alinhada com a sua alma, com o universo, vai fazer com que você se prepare para dar esse passo e elimine esses medos que você está sentindo nesse momento. Porque a liberdade exige responsabilidade e também muita coragem. Exige que você pare de esperar que alguém escolha por você. E você começa a fazer as suas próprias escolhas. E a vida vem para você e pergunta: o que você realmente deseja? O que você realmente quer? E o que faz sentido para a sua alma nesse momento?
que você escolheria se você não tivesse medo? Essas perguntas são importantes porque o próximo ciclo da sua vida será construído a partir de respostas que você der a essas perguntas. O universo está mostrando aqui que existe uma oportunidade de realinhamento acontecendo nesse momento. Mas esse realinhamento não depende apenas das circunstâncias externas. Ele depende da sua disposição para ser verdadeiro consigo mesmo. Talvez você não precisa correr, talvez você não precisa forçar nada. Talvez a única coisa necessária nesse momento seja confiar no processo e escutar mais a sua própria voz interior. Porque quando existe coerência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos, a vida flui de maneira diferente. As decisões ficam leves. Os caminhos se abrem. As dúvidas diminuem. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Então, a grande mensagem aqui central do universo para você hoje é: não tenha medo da pausa, não tenha medo da reflexão, não tenha medo das mudanças e muito menos de mudar a sua perspectiva sobre elas. Tudo isso está preparando você para uma escolha importante, para uma decisão importante. Uma escolha que poderá definir o próximo capítulo da sua jornada. Então, apenas confie, observe, escute e, acima de tudo, escolha aquilo que expande a sua verdade interior. Porque quando você escolhe aquilo que está alinhado com quem você realmente é, o universo encontra maneiras de alinhar todo o restante ao seu redor. E é exatamente a transformação que está acontecendo dentro de você agora. Confie, observe e escute. Você está sendo alinhado com uma nova versão. E essa nova versão vai trazer muitas realizações para você. Ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, para que a gente possa continuar se encontrando nos próximos vídeos. Eu sou Geina Rufino, eu sou psicóloga consciencial, oraculista, mentora espiritual. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.